Olá, amigos, amigas, tudo bem com vocês? Atrasadinho 3 minutinhos, desculpem. Muita coisa aqui, preparando a aula e estava mandando as matérias que eu vou comentar amanhã na TVT. Tem horário. Quanto mais tarde eu mando as matérias, aí o pessoal que já trabalha ali, o pessoal trabalha por amor à causa, viu? Quanto mais tarde eu mando e mais hora. Eles não fazem hora extra, né? Estão trabalhando já no domingo, né? Que ali é uma televisão, não é um canal do YouTube, né? Tem canal do YouTube, mas é uma TV aberta, né? Enquanto eu comento as matérias, vocês veem as imagens lá, né? Bom, nós vamos continuar falando da vida de Maomé, Mohammed, o fundador de uma religião abraâmica. Eu hoje vi um pequeno documentário sobre aquela pedra cúbica chamado Kaaba. Acho que hoje nós não vamos precisar, mais daquela apresentação. Acho que eu já concluí aquela apresentação. Mas aquela pedra cúbica, Kaaba, é uma religião, eles acreditam, isso que eu vou falar para vocês, eles acreditam piamente nisso, que aquilo lá foi erguido como o primeiro altar de adoração a Deus. E foi construído por Adão. Adão, o primeiro ser vivo posto na terra por Deus. Não cabe a mim aqui contestar nenhum dogma de nenhuma religião. Não fiz isso nas 7 primeiras, não farei isso agora na 8ª. Bom, aí esta pedra cúbica, Kaaba em árabe é cubo. Tem até um som parecido, né? Quando veio o dilúvio, e eles acreditam no dilúvio, que é um mito persa, vem do zoroastrismo, né? Aliás, muitas religiões falam do dilúvio, né? E o dilúvio soterrou, quer dizer, desapareceu a Kaaba, ninguém sabe aonde ela ficou. E quando tem também um mito bíblico, mas eles acreditam piamente nisso, que o primogênito de Abraão, que é o Ismael, patriarca dos árabes, sai lá de Ur, né? Que eles são, na verdade, expulsos ali a esposa oficial lá, né, de Abraão, a Sara, expulsa Agar e seu filho Ismael, né? Eles vão para o deserto, eles vão ali para a Península Arábica e vão ali para Meca. Então, mas depois Abraão vai e eles descobrem novamente, aparece a Kaaba. Na Kaaba, que é uma construção feita com pedras, tijolo, blocos, ninguém sabe direito ao certo, mas numa das pontas tem uma pedra preta, que provavelmente é um meteorito, né? Se é meteorito, veio do céu. E aí Abraão, então, reconstrói a Kaaba com Ismael, seu primogênito. Isso já é contado, não está na Torá,
evidentemente não está no Novo Testamento, né? Mas está no Alcorão. São esses 3 livros sagrados, né? Então, o Alcorão reconta coisas do Velho Testamento com um linguajar novo, né? E esse aqui é o Alcorão, né? Então, aí surge novamente essa... A Caaba não é um local de adoração, eles adoram só Deus. Aquilo lá não é um local de culto, né? No mundo inteiro eles oram olhando para, não é para Caaba, para Meca, a cidade onde nasceu o profeta, né? Ele, durante 10 anos, ele foi exilado em Medina. Ele não foi aceito lá em Meca. Ele foi meio que expurgado. É comum líderes de muitas religiões, fundadores destas religiões, é comum eles serem perseguidos. Várias religiões foram assim, né? Jesus não só perseguido, como foi assassinado, né? Esse Joseph Smith, nós vamos, acho que está no meu programa aí, chegar no mormonismo, né? Foi assassinado também, né? Muitos foram perseguidos, assassinados, né? Então, Maomé foi perseguido, mas depois foi vitorioso, né? Depois ele sai de Medina e volta para Meca. Ele conquista a Meca sem violência nenhuma, né? Ele é recebido em Meca como grande herói, né? Bom, eu já comecei falando, mas eu esqueci de agradecer aos canais parceiros. Eu quero sempre pedir para vocês se inscreverem, se puderem, entrar de membro do canal é a melhor forma de ajudar o meu trabalho. Eu estou chegando aí a 300 membros do canal. Todas as lives sempre têm contribuições, mas com tudo isso, estou fazendo live diariamente, estou me dedicando bastante. Mesmo assim, você sabe que o YouTube tem pago para a gente $300, $400. Isso dá 1.500, 2.000 por mês. Isso aí é o que eu gasto de livros por mês, né? Então, para você ter assim um canal estruturado com recurso para contratar aí a minha amiga Luísa, que está nos bastidores, trabalha voluntário, ou mais pessoas para... Eu estou falando aqui, está passando filmes, está passando imagem e tal, isso só com 1.000 membros, né, ou mais. Tem 2 canais que transmitem essa live aqui que tem 500.000 membros. Eu estou com 22.000 membros. Isso aí você não... Então, pessoal, ajuda a gente, compartilha, divulga, se inscreve, entra de membro a partir de R$ 6,90 por mês, faz um sticker. Aqui a Ana acabou de fazer, ó, R$ 1 por mês. Por mês não, uma vez só, né? Ajuda muito. Bom, é chato pedir isso, né? Mas eu vivo com uma aposentadoriazinha pequena. A minha editora vende 1 ou 2 livros por dia, né? O pessoal não lê, o que vão fazer, né? Aliás, falando em ler, quem quer se interessar pela Palestina, eu tenho um livro, esse aqui já está na 3ª edição, né? História da Palestina. Tudo que você quiser saber sobre o sionismo, tem um calendário, tem 40 páginas de anexo aí, toda a história da Palestina desde 3.000 anos antes da Era Comum, né? Bom, eu estava falando da pedra, né? Aquilo lá não é um local de adoração. Qualquer mesquita construída no mundo inteiro, eles posicionam a mesquita de maneira a hora que ela é construída, lá no fundo da mesquita não é o altar, não tem altar, né? É um local onde você sobe, o sheik, né, que é equivalente a padre, reverendo, né?
pastor, é onde ele faz a preleção, é uma vez por semana, não é todo dia, é sexta, meio-dia. E ali todo mundo, então, faz a genuflexão, né? Aquela posição de prostração, de submissão, né? Por isso, Islã, no sentido de submissão, né? A Deus. E aí você ora, você já sabe que está orando em direção a Meca, né? Não é em direção a Kaaba, é em direção à cidade sagrada, né? Aí Maomé está enterrado em Medina, não está enterrado em Meca, a cidade dele. Lá em Medina é a segunda mesquita mais sagrada. E a terceira, que eles, antes de fundarem a mesquita de Medina, depois que eles arrumaram lá Meca, que eles arrumaram aquela pedra, né? Eles foram lá para Jerusalém e fundaram lá a mesquita de Al-Aqsa. Aquela mesquita é tão importante quanto as outras duas. A gente fala a terceira como se fosse em uma ordem, elas são iguais, porque aquela mesquita de Jerusalém é uma mesquita onde Maomé foi aos céus em vida, em seu cavalo branco, e não sei se ele encontrou com Deus ou não, mas ele foi aos céus, foi ao paraíso, né? Essa pedra, Kaaba, aquele tecido preto, tem um nome que agora eu não memorizei. Ele é trocado uma vez por ano, né? E ele é bordado, aquelas partes douradas que você vê, são fios de ouro verdadeiro, né? Não sei como é feito, mas é uma linha feita com fios de ouro. Tudo é possível, tecnologia. Quem banca tudo isso é a Arábia Saudita, né? Eles são chamados xerifes de Meca, né? Mas não é xerife de estrela, de gangster, né? É xarife, né? De protetores, né? E responsáveis, eles garantem aí água, apoio, saúde, vestimenta de roupa branca, né? O ideal é você ir já de roupa branca. Alguns acreditam que encostando a mão ali, aquilo lá não é um amuleto, você encosta a mão ali vai te dar sorte. Os muçulmanos não acreditam em superstição, né? Nem os cristãos, né? Ninguém acredita. Café com leite em pó. No finalzinho é gostoso, né? Vem as bolinhas de. Sobrou um pouco lá. Bom, ali dentro é uma espécie de santuário, que não é uma pedra maciça, né? Pedra maciça é só um dos 4 cantos ali, é uma pedra, é um meteorito. Tem foto dela, tem foto dessa pedra na internet, né? Mas muitas pessoas, eles dão ali voltas, não sei se 1, 2, 7, né? E algumas pessoas encostam, né? O tecido preto não vem até embaixo, exatamente porque como as pessoas encostam, né, o tecido arrebentaria com facilidade. Então o tecido fica até uma certa altura, o resto acho que é uma pedra que não desgasta com o passar de mão, né? Porque são milhões de pessoas ao ano, são 2 bi no mundo, né? Nós vimos aqui aqueles 5 fundamentos, né, do Islã. Então, um dos 5 é você tem que peregrinar a Meca uma vez na vida. Claro, tem lá as condições para ser dispensado. Então, se você não conseguir ir uma vez na vida para lá, não significa que você é um mau muçulmano, né? Tem lá as condições, né? Nem todo mundo consegue. Mas quem vai, são milhões que vão.
vamos dizer que por ano vão lá 50 milhões, quantas pessoas passam a mão ali, né? Então o tecido vai até uma certa altura. E é um tipo de pedra bem polida, né? E imagino que a uma certa hora da noite aquilo lá é lavado, né, higienizado, sei lá, né? Bom, aquilo é a Caaba. Lá dentro era um santuário com imagens politeístas, né? Então, você poderia adorar vários deuses ou poderia adorar um Deus só. Sem negar os outros, você escolhe um para adorar, né? É isso. Bom, é, Maomé, eu vou usar o termo Maomé aqui num curso para brasileiros, né? Mas ao você se relacionar com árabes, muçulmanos, se puder falar Mohammed, eles preferem, né? Os relatos da época dizem, né? Eu tinha ficado de colocar na tela aqui as capas dos dois livros que eu indico para vocês lerem, mas fica para a semana que vem, porque não vai acabar aqui a religião islâmica. Semana que vem eu começo os conceitos fundamentais do islamismo, tal qual eu fiz no judaísmo e no cristianismo, vou fazer no islamismo. Vou pegar 20 temas fundamentais e vou aprofundar, tá bom? Aí eu prometo pôr a capa desses dois livros. Os dois são da Karen Armstrong, que eu gosto muito dela, né? Eu li todos os livros dela aqui no Brasil. Eu só não terminei um, que é a biografia dela, né? Uma espécie de livro autobiográfico, né? Então ele viajava muito com o tio dele em missões comerciais, especialmente para a Síria, né? Numa dessas viagens, ele conheceu um monge, e se é monge só pode ser católico, cristão, na época só tinha católico, não tinha ainda as igrejas ortodoxas da Rússia Oriental, né? Ele era eremita, né? Eremita e ermitão é a mesma coisa. E esse monge pediu para ter uma conversa, né, examinar Maomé, e o tio permitiu, né? Após esse exame, o tio era Abu Talib, o que ficou tomando conta de Maomé quando o avô morreu, né? O avô ficou com ele 2 anos, vocês lembram, né, que eu falei. E o monge, o nome do monge é Bahira, o monge vaticinou, fez como se fosse uma profecia. Esta pessoa será uma pessoa muito importante, né? É a pessoa que todos estavam aguardando. E recomendou que o seu tio, Abu Talib, o levasse para Meca e que cuidasse dele muito bem, com muito carinho e dedicação. Foi o que o tio já fazia e passou a fazer, né, de uma forma melhor ainda, né? Em 595, Maomé, com 25 anos, ele nasceu em 570, século VI, né? Ele conhece o que viria a ser sua futura esposa, uma viúva, Khadija, bem mais velha que ele,
em torno de 40 anos, portanto, 15 anos mais velha, já mulher rica, estabelecida, não é? E ele prestou algum serviço, algum trabalho para ela, e ela tinha ficado impressionado com a honestidade dele, com a sua competência nos negócios. E acabou propondo-lhe um casamento. Ela propôs a ele um casamento que ele aceitou. Isso vai fazer com que Maomé venha a ter uma grande ascensão social. Ele já era de uma família bem situada, né, dentro dos Quraishitas, né? A família dele já era bem posicionada, né? Ele, na verdade, não tinha ficado com quase nada da herança do seu pai. Eles ficam juntos até a morte de Khadija aos 64 anos. Portanto, eles ficam juntos 24 anos, quando ela morre em 619. Né? É uma história bonita, muito documentada, né? Porque nós já estamos, então, no século VII. Tudo isso tem documentos preservados, né? Nós estamos falando de um período de 600 anos depois do período que Jesus nasceu. E o período de Jesus é um período muito contestado, a figura dele. Você sabe que no Jesus histórico tem correntes aí de historiadores, pensadores e mesmo teólogos que negam a existência dele como ser histórico, né? Não estou aqui falando do Jesus religioso, né? Que são três as correntes, assim, né? Um, aquele que nega a existência do Jesus histórico e concomitante do Jesus religioso, né? Do Jesus Deus. Outros negam o Jesus Deus, não é? Mas não negam o Jesus histórico. Outros aceitam apenas o Jesus histórico, né? Eu estou entre esses. Eu aceito o Jesus histórico. Há pelo menos 16 fontes não cristãs. Eu tenho aqui a principal não cristã, que é o Flávio José. Eu tenho ela, tenho anotado, é um livro, História dos Hebreus, é um livro de 1.200 páginas, eu tenho anotado inteirinho, li o livro inteiro. Mas essa passagem, tem duas passagens que ele cita. A passagem principal é adulterada, mas eu sei extrair a parte que foi adulterada. Então, tirando a parte adulterada, mesmo assim há um reconhecimento da existência. Então, mas tem outras fontes e cartas, documentos romanos, então não tem porquê, mas são frágeis, são frágeis. Já Maomé não. A documentação é bem maior, é mais consolidada, né? Assim vai, são 700 anos de diferença, né? 700 não, pouco menos, né? 600 e pouco, né? E, ademais, Maomé funda um império. Você vai fundar um império, você vai preservando as coisas, né? Jesus não fundou um império. Demorou 300 anos para que a religião fosse aceita por um império. Então, muita coisa se perde, né, nesse período, né? Bom, e eles tiveram juntos 6 filhos, 4 mulheres e 2 homens.
Os dois homens, infelizmente, morreram, não chegaram à idade adulta. Era muito comum. O nome deles é Al-Qasim e Abdallah. Eles morreram cedo, né? Mas as mulheres sobreviveram, né? Zainab, Rubaia, Kulthum e Fátima. Então, Fátima é um nome comum entre brasileiros e portugueses. Não quer dizer que você encontra alguém de nome Fátima que tenha lá alguma relação com o islamismo. Kulthum e Zainab e mesmo Rubaia, sim, são nomes bem marcadamente árabes. Fátima, não necessariamente, né? E essa filha, Fátima, ela vai se casar com Ali. Qual é o sobrenome dele? El-Mutalib. Ele seria o quarto profeta, desculpe, o quarto califa. E vai ter uma disputa muito grande na sucessão do califado. Quem é que vai suceder Maomé depois que ele morre? Ele não deixou alguém especificamente, ó, deve ser você o meu sucessor. Então, ali abre uma... Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. É da tradição islâmica dizer que Maomé era um analfabeto. Muitos historiadores contestam isso, porque, mesmo ele não tendo escrevido ou escrito este livro, ele ditou o livro, segundo muitos especialistas em teoria literária, que não é o meu caso, né? O meu árabe não é... Isso aqui é a tradução. O meu árabe, eu tenho 9 livros, 9 ao Corão em casa. Em árabe, acho que eu tenho 2. Eu não tenho noções de árabe, mas nem de longe, para ler no original, né? Da direita para a esquerda, né? É uma língua muito difícil. Tem 9 tipos de acento, 28 letras, e cada letra, dependendo do lugar que ela está na frase, ela escreve de 4 maneiras diferentes. Portanto, são 28 formas de escrever, né? Nosso, não. Então, o grande crítico literário dos Estados Unidos, já morreu faz tempo, Harold Bloom, gostava muito dele, já até li livros dele. Ele dizia que este livro é comparado a alguns livros do Velho Testamento, por exemplo, Cântico dos Cânticos, né? Ou Cantares de Salomão, dependendo da tradução, como é que ele aparece, né? São livros lindos, são pérolas da literatura. Isso aqui é uma pérola da literatura, não é um livro... O Bhagavad Gita, né? Que é sabedoria védica de 6.000 anos, é uma coisa maravilhosa, né? Aí você fala, pô, só pode ter sido inspiração de Deus, né? Então, não consta que foi Maomé que escreveu. Então eles dizem, Maomé era analfabeto. A maioria dos estudiosos
dizem não é possível uma pessoa, porque a maioria dos historiadores não creem, digamos assim, que isso é uma revelação divina, né? Acham que uma ele, né? Ele teve essa inspiração poética. O Alcorão não pode ser traduzido, por quê? Porque quando você traduz, você perde a rima. Recordai-vos de mim, que eu me recordarei de vós. Agradecei-me e não me sejais ingrato. Não tem rima nessa frase. No original, todas as frases são rimadas. É impressionante como é que por isso que como é que um analfabeto, bom, poetas podem ser analfabetos. Eu imagino que sim, que possam ser, né? Então, oficialmente, os biógrafos dizem que ele era analfabeto, né? Mas é difícil que fosse, né? Pois ele também, além de ter ditado, ele não escreveu. Não há uma fonte que diga que ele escreveu, né? Mas ele gerenciou negócios por 24 anos, né? E quem gerencia negócios deve saber minimamente escrever, ou pelo menos fazer contas. Mesmo antes de ficar conhecido, o Sidney perguntando se o profeta era gago. Eu nunca li, Sidney, isso em lugar nenhum. Eu li, acho que 3 biografias dele, viu? Precisamos conferir, então, né? Deixa eu tomar esse restinho aqui. Já esfriou. Mesmo antes dele ficar conhecido como profeta de Deus, ele já era muito respeitado e era conhecido como El Alamin, em árabe, o confiável, pois ele costumava ajudar a resolver e solucionar disputas e conflitos em intermediações dos habitantes locais e também de estrangeiros que já peregrinavam por Meca. Essa peregrinação por Meca é anterior à existência da religião islâmica. Isso que eu queria falar para vocês. Essa coisa da adoração, não é adoração à pedra em si, né? Mas era adoração a um Deus. Ali dentro era um santuário. Existiam vários ídolos ali, imagens. Tinha uma portinha ali. Ali dentro é oco, né? Então, não foram os muçulmanos que inventaram a peregrinação a Meca. Isso é preciso também ficar claro para vocês, né? Quando ele fica viúvo com 49 anos, quando Khadija morre em 619, ele se casaria inúmeras vezes. O Alcorão, o Corão, né, permite que os homens tenham 4 esposas. O profeta, especificamente, houve uma revelação, que é chamada uma surata, em que o profeta poderia ter 13 esposas, né? Não sei por que. Aí você pergunta para um sheik, ele fala a Deus, a sabedoria de Deus é que decide, etc. E a verdade é que esse número também é um número que ninguém sabe ao certo.
tem fontes que dizem 11, 12, 13, 14 até 15, né? E, bom, o número deve estar aqui em alguma surata, eu posso até depois confirmar, né? De qualquer maneira, ele não tinha relações carnais com estas mulheres, né? Afinal de contas, um homem de 50 anos, até 49 anos, ele tinha só a Khadija. É um homem já de meia idade, não é? Ele vai... era comum esses múltiplos casamentos, porque ele já era o chefe de um império, já estava em expansão o império em toda a Península Arábica, né? E ele não ultrapassa isso, né? São os seus sucessores que vão expandir o império para o norte da África e a Península Ibérica, né? Mas ele era comum múltiplas esposas para dar-lhe algum tipo de segurança, porque muitas mulheres ficavam viúvas em função das guerras. Então, não é que ele não tinha, não havia relações maritais, né? Mas não eram, como eu escrevi aqui no roteiro, não eram, digamos, casamentos para valer, digamos, né? Eram para dar proteções a essas mulheres, né? O início da expansão do Império dá-se a partir de 622. Ele, então, tinha... ele é de 30... Quantos anos ele tinha? 52. Ele comanda a expensão, né? Ele morre com 62, por 10 anos ele comanda a expensão, né? Ô, camarada Cadeira, esse pseudônimo é bom, né? Não, que quisera eu ser um influenciador, viu? O Brasil estaria bem melhor já. Ele teve uma esposa chamada Aisha bint Abaca. Ela viveu entre 614 e 678. Ela foi a terceira esposa. Então, teve uma segunda depois de Khadija, depois veio ela. Este foi um casamento por uma aliança política. Esse casamento foi efetivado por aliança política, ela tinha apenas 9 anos. Mas aí que está, né? E este casamento não se consuma, só se consumou quando ela completou 16 anos. Então, Aisha foi um casamento muito importante na vida do profeta, né? Eu separei aqui, eu queria ver se terminava 5 minutos antes, eu vou entrar ao vivo às 8, com uma live muito importante, já circulei aí o link. Tem aqui algumas perguntas que já foram destacadas, vou ver se consigo responder. Eu separei aqui o último discurso do profeta antes de morrer. Ele já anunciava assim, já sabia que morreria, né? Ali, passados os 70, era uma vitória muito grande, né? Ó gentes, ouvi-me atentamente, porque não sei se estarei entre vós depois deste ano. Portanto, ouvi o que tenho a dizer com muita atenção e levai estas palavras àqueles que não puderem estar presentes aqui hoje. Ó gentes, da mesma forma que guardai este mês, este dia,
esta cidade como sagrados, respeitai também a vida e a propriedade de todo muçulmano, como uma responsabilidade sagrada. Devolvei os bens que vos foram confiados aos seus legítimos donos. Não feri ninguém, porque assim ninguém vos ferirá. Lembrem-se de que verdadeiramente vós vos encontrareis com vosso Senhor e que ele ajustará as contas. Deus proibiu a usura. Portanto, todas as obrigações decorrentes de juro devem ser postas de lado. Cuidado com Satanás, para a segurança de vossa religião. Ele perdeu toda a esperança de que pudesse desviar-vos das grandes coisas, portanto, cuidado para não segui-lo nas pequenas. Ó gentes, é verdade que vós tendes certos direitos em relação a vossas mulheres, mas elas também têm direitos sobre vós. Se elas forem fiéis, então a elas pertence o direito de serem alimentadas e vestidas com bondade. Tratai suas mulheres bem e sejais gentis com elas, porque elas são vossas parceiras e auxiliares comprometidas. E é vosso direito que elas não façam amizade com quem não aproveis, e que elas jamais sejam impuras. Ó gentes, levai-me a sério, adorai Alá, fazei as 5 preces diárias, jejuais no mês de Ramadã, e distribuí de vossos bens em zakat. Fazei o Hajj, a peregrinação, desde que possível. Sabei que todo muçulmano é um irmão de todo muçulmano, e que os muçulmanos constituem uma irmandade. São todos iguais, ninguém é superior, exceto pela piedade e boas ações. Lembrai-vos de que um dia vós estareis diante de Deus e respondereis por vossos atos. Portanto, cuidado, não vos desvieis do caminho da justiça depois que eu tiver partido. Ó gentes, nenhum profeta ou apóstolo virá depois de mim, e nem surgirá uma nova fé. Raciocinai bem e compreendei as palavras que vos estou transmitindo. Deixo-vos 2 coisas, o Corão e o meu exemplo, as sunas. E se seguirdes esses 2, jamais vos desviareis. Todos que me ouvem deverão difundir minhas palavras para os outros, e estes para os outros, e assim por diante. E que o último que as ouvir possa compreender minhas palavras melhor do que aqueles que agora me ouvem diretamente. Sede minha testemunha, ó Alá, de que eu transmiti vossa mensagem ao vosso povo. Esse foi o último discurso, uma espécie de sermão da montanha de Maomé. As ideias e as pregações advindas do Islã modificaram profundamente a sociedade árabe medieval do século 7 e 8, e assim por diante. Coesionaram um povo em torno de uma religião e de uma língua. Sedimentaram uma cultura e uma história, criaram uma tradição. Trouxeram segurança, alteraram estruturas familiares, aboliram a escravidão, garantiram direitos às mulheres e garantiram direito às crianças, melhoraram a sociedade árabe em geral. Caíram por terra muitos privilégios aristocráticos e uma pequena parcela da população. Criou-se um tipo de imposto único chamado zakat, de valor único de 2,5% de toda a renda anual,
que faz com que no mundo islâmico quase não existam misérias e as distâncias sociais tão grandes como nas sociedades ocidentais. Bom, o que faltou aqui é que Maomé, então, acho que eu já falei, né? Ele não foi aceito pela sociedade, pela parte da família dele, pela tribo dele, dos Coraixitas. Ele foi, então, expurgado, teve que se exilar com muita dificuldade, passou dificuldade. Eu não sei quantos quilômetros fica Meca de Medina, né? Mas é fácil a gente ver rapidamente aqui. Mas isso no século VII, 434 quilômetros. Isso aí no lombo de camelo ou a pé, no deserto. Então, ele fez isso. Se a pé você faz 5 quilômetros por hora, 400 quilômetros, você imagina? Então, ele passou dificuldade, né, para se deslocar com seus apoiadores, sua família, né? E semana que vem eu vou mostrar o livro. Eu tenho o livro aqui, está em algum lugar, minha biblioteca eu transportei, vou ter que contratar novamente a bibliotecária, porque bagunçou muito a localização, né? Mas esse livro é o Islã e o livro Maomé. São livros de 250 páginas. Se você tem uma leitura... Quem faz curso de leitura dinâmica, você mede por ppm, né? Palavra por minuto, né? Eu leio 400 por minuto, né? Mas se você tem aí umas 100 por minuto, você lê um livro desse aí em 4, 5 horas, né? Então, dá para ler em um dia, vai. Valeria a pena você se aventurar. Se você quiser, se não quiser ler o Islã, né, para não quer entender da religião, você pode ler o Maomé, a biografia dele, né? Ele é um líder, não é um líder religioso só, um líder político. Você veja o caso ele usa a força da religião, né? O Alcorão proíbe você comer carne de porco, né? Tem lá toda uma fundamentação. Ele não tinha uma fundamentação científica. Você imagina como os porcos eram criados naquela época, né? Hoje, a criação científica de porcos, né, sem contaminação nenhuma, etc. Tem pessoas que ainda não né, passam mal comendo porco. Você imagina comer porco naquela época, não é, numa temperatura de 50 graus no deserto, né? Então, ele proibiu, né, animais bidáctilo, né? O casco dividido assim, né? Como se fosse demônio. Mas tem lá outras fundamentações que não são nutricionais. Não havia uma fundamentação alimentar assim, né? E tem normas. O Alcorão tem normas. Ele manda você orar 5 vezes ao dia, ablução, mas você tem que se lavar 5 vezes ao dia, não é? Não é um banho, mas você tem que estar limpo, purificado. Se não está purificado por dentro, pelo menos purificado por fora, né? Aqui hoje nós tivemos aqui, como sempre, uma doação
amigo camarada Gavlinski, da minha amiga Ana e duendes. Era isso. O Nivaldo fez 2 perguntas. Não, esse é tudo calendário gregoriano, eu não uso o islâmico, né? É. Você sabe que me falaram que eles também já não usam mais o calendário islâmico, nem na Arábia Saudita mais, né? Porque você fica fora da realidade do mundo, né? Pois é, então. É porque a sociedade era patriarcal, né? É inimaginável você imaginar que a mulher possa ter 4 maridos, né? É impossível, né? Houve uma época na sociedade, na comuna primitiva, onde era antes da existência de classes sociais, que existia a chamada poliandria, né? A mulher poderia ter vários companheiros. Não é que ela poderia ter, era uma sociedade que não existia a propriedade privada dos meios de produção, então não existia a necessidade de você saber se esse filho era meu, era dele, não havia preocupação com a herança, né? Isso, eu acho que tem um curso meu aí sobre concepção marxista de proletariado. Nas primeiras aulas eu falo sobre classes sociais, eu descrevo a comuna primitiva, né? Tá bom, pessoal? Então, obrigado aí por essas contribuições. Vou deixando vocês até a aula da semana que vem. Não se esqueçam, todos os dias, 6h30 da manhã, 247, 10h30 da manhã, TVT, quarta-feira, 13 horas, 247 com o José Reinaldo, quinta-feira, 17 horas, semana passada eu suspendi porque tive 7 lives naquele dia, mas o curso de literatura volta, nós estamos no o livro 8, né, os 30 livros que você tem que ler antes de morrer. Estamos no livro do Alexandre Dumas, que é O Conde de Monte Cristo, né? Vamos terminar essa semana, espero. Já estamos descrevendo os personagens, né? E live toda noite, às 20 horas, doutor Assad volta amanhã. Daqui a pouquinho eu volto com meu amigo camarada Emir Murad, tá bom? Obrigadão aí. Um abraço, boa semana para vocês aí. Então daqui a pouco voltamos. Tchau, pessoal.